Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, tô aqui com o novo manto do Flamengo, da Brasiline, cara, top demais, né? Olha só, ele vem com... 1895, né? Tá chegando o aniversário do Flamengo. E esse aqui é mais um dos mantos de comemoração, né? Feruza, olha aí, ó. Sensacional, cara. Que símbolo lindo, né, cara? Que espetáculo. Mas olha, não é só manto, né, e produto do Flamengo aqui nas lojas oficiais, não. Tem também produto do Flamengo licenciado na Golcase, tá? E você pode garantir, cara, a Golcase continua no Black Month, né, no mês de desconto aí, você teve no dia 11/11 o melhor dia para você comprar e você continua com a Golcase, cupom Paparazzo a partir de R$ 99,00, você tem mais desconto ainda. Então aproveite agora mesmo, acesse golcase.com.br/Flamengo e você garante os melhores produtos. Cara, tudo com desconto espetacular. Esse é o melhor mês para você comprar. Olha só, a gente também chega aqui lembrando que você tem amanhã R$ 1 milhão no Pix do Milhão. É um clube de benefícios, você compra seus números, você participa de promoções, você tem produtos para você trocar, experiência, cara, shows, camarim, tudo. E você ainda ganha os números da sorte. Raspou, ganhou Pix na conta, até R$ 20.000 instantâneos e R$ 100.000 segunda, 100 mil na quarta, 1 milhão na sexta-feira. De 1 milhão amanhã, hein? É a sua grande chance. A gente, então, chega aqui, lembrando também de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, aos nossos dois camisa 10 lá atrás. Cara, eu já falei para vocês. Tem também, tá? O Black do Milhão, na Ganhei. Você pode ir lá, cara, são prêmios e mais prêmios, então aproveite agora mesmo. Vai lá no nosso Insta, que tem o link também lá no destaque, nos stories, na bio. Então você pode estar aproveitando, tá? A Black do Milhão também da Ganhei. Lembrando sempre de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Cara, a gente tem muita coisa para falar aqui. Tá cada vez mais viralizando essa história de John Arias no Flamengo. E a gente precisa falar, isso aí foi trazido também pelo Júlio Miguel Neto e pelo Paulo Brito, tá? Essa possibilidade. Os tricolores estão muito preocupados com a possibilidade do John Arias vir para o Flamengo. Isso está tirando o sono dos torcedores do Fluminense. Eles não vão falar, eles não vão assumir, mas, no fundo, incomodaria muito, tá? Eles sabem que jogadores tem acontecido isso, jogadores que saem do Fluminense, quando voltam para o Brasil, voltarem para o Flamengo, e isso está assustando eles. Ontem eu trouxe, né, que em conversa com o Júlio, ele passou que o pessoal, os representantes, inclusive, de algumas negociações que envolvem o Flamengo, né? Carlos Leite e tal, levou o João Gomes lá para o Wolverhampton e tal, que o Flamengo já estaria tentando uma possível troca com esses caras que têm uma entrada boa no Wolverhampton para trazer o John Arias e mandar um jogador para lá. Esse jogador seria o Wallace Yan. E que aí a informação é que o Wallace não interessaria mais ao Wolverhampton, porque o diretor de futebol do Wolverhampton foi para o Crystal Palace. Então, o interessado que pode pagar 15, 20 milhões de euros no Wallace Yan é o Crystal Palace. Ainda sobre essa questão, o que foi passado é que o Flamengo realmente está interessado. O John Arias daria preferência ao Fluminense, mas o Wolverhampton não aceita emprestar. Então, se o clube que quiser contratar o John Arias vai ter que pagar por isso, tá? E aí, a gente tem aqui uma informação importante para trazer, inclusive, isso aí foi publicado. Olha só, o pessoal do Flavela Oficial, né, publicou em collab com a gente, né, fez até essa arte aqui do John Arias, né? Rapaz, pensou? Dá para jogar com a Arrascaeta e Arias no meio campo? Rapaz, com tudo que a gente já tem ali,
Como é que ficaria o Flamengo com Arrascaeta e John Arias, hein? Fala para mim, comenta aí. Como ficaria o Flamengo com Arrascaeta e John Arias? Nessa fase do Arrascaeta, vou dizer para vocês, hein? Olha, o John Arias está descontente na Inglaterra, mas só volta ao Brasil em último caso. O Flamengo está de olho, tá? Então, Brasil, último caso, tá? E o Fluminense seria a primeira opção pela gratidão que tem e tudo mais. O Flamengo monitora a situação do meio atacante colombiano, mas o Fluminense tem a prioridade numa possível volta ao país. Com pouco protagonismo no Wolverhampton, Arias se arrepende de ter ido para a Inglaterra, mas prioriza uma permanência na Europa. O entendimento é que voltar ao Brasil agora seria um retrocesso. Tá? O Flamengo acompanha a situação e entende que o atleta seria uma ótima oportunidade de mercado. Beleza? Então, essa situação aí do John Arias explicada para vocês, e o jogador prioriza, então, se manter na Europa, mas existe a possibilidade do John Arias voltar. E voltando, prioriza o Fluminense, mas eles só aceitam venda. Então, se o Flamengo chega com dinheiro, o Fluminense não, ele poderia vir para o Flamengo, e os torcedores do Fluminense, óbvio, estão preocupados, com medo de perderem mais um jogador aí para o Flamengo. Né? A gente tem aqui também, cara, para trazer para vocês, tem uma entrevista muito importante aí do BAP, mas eu queria trazer para vocês informações que a Raíza trouxe em primeira mão da venda de ingressos que abre hoje, tá? E você pode garantir presença na final da Libertadores, em Lima, com a Caravana do Haroldo. Vai estar na descrição e no comentário fixado o contato aí, o WhatsApp, para você reservar. Ainda tem vaga no último avião que eles conseguiram, tá? Porque aqui a coisa é muito séria, não tem tem um monte de avião, um monte de passagem, vende o que não tem, como algumas empresas aí. E vou te falar, hein? O RJTV está acabando com os caras. Acabando com os caras. É uma vergonha com o que fazem com o torcedor. Mas aí, gente, a Caravana do Haroldo, por outro lado, tem empresas sérias, como a Caravana, como a Urubus, né? São empresas que atendem torcedores do Flamengo, que são muito boas. A Caravana tem um novo avião aí, tá? Com vagas, e você pode procurar. E eles têm aí essa possibilidade. E por que eu estou falando disso? Porque hoje abre o ingresso categoria 3, tá? Às 14 horas, no site libertadores.eleventickets.com, tá? Plataforma oficial da Comebol. Só pode comprar um ingresso por CPF, certo? Então, é hoje, aproveite, tá? Porque depois vai ficar complicado. Tá? Vai abrir, então, no site oficial de vendas da Comebol. Vamos lá, eu separei aqui algumas coisas também para falar com vocês. Olha só, o Flamengo, tá? Não descarta renovar com Cebolinha caso não chegue proposta com valor satisfatório. Segundo o jornalista Bruno Andrade, da ESPN, o Flamengo avalia a possibilidade de negociar Cebolinha na próxima janela de transferências em janeiro. O Grêmio surge como o principal interessado em repatriar o atacante. No entanto, nossa equipe apurou que, caso não chegue uma proposta satisfatória, a diretoria rubro-negra não descarta renovar o vínculo do jogador. Internamente, o clube entende que Cebolinha ainda tem potencial para render mais e lembra que o atleta acabou sendo prejudicado por lesões ao longo de sua passagem pelo Flamengo. Tá? Então, os torcedores agradecendo. Muito bom, Flamengo. Ele é bom, mano. Acho válido renovar por mais um ano. O Washington Luiz mandando aí. Ele é bom jogador. As lesões complicaram ele um pouco. Trabalhem ele para o ano que vem. Renovaria por mais 2 anos. Todo mundo falando que renovaria. Cebolinha joga muito. Ele tem que continuar no Flamengo. Olha só, tem que renovar. Melhor que o Plata. Deixa ele com a gente, por favor. Cebolinha, se não fosse as lesões, teria um nível melhor, mas é bom renovar com o cara. Cara, todo mundo, torcida do Flamengo pede a renovação de Everton Cebolinha, tá? Então, com o Grêmio querendo o jogador, vai querer pagar merreca. Não, o Flamengo tem que renovar com Cebolinha. Concordo com os torcedores, tá? Torcida em peso, querendo renovação. Ó, tô até mandando aqui para uns amigos aqui, querendo a renovação. Pô, não esperava, eu queria, mas eu não esperava que os torcedores, né? Eu, quando trouxe essa informação, não esperava que eles iam gostar tanto. Sensacional. Muito bom. Cara, eu fico feliz com isso, sabe? Ele é um cara que foi muito prejudicado pelas lesões aí, e que não foram lesões assim, tipo, crônicas e tal, foram lesões assim, cara, pontuais, umas coisas assim inacreditáveis, tendão de Aquiles, umas coisas muito loucas.
Bem, a Prefeitura do Rio iniciou os preparativos aí para o Aeroflá, tá? Importante a gente trazer, por meio da Cor Rio, está preparando a cidade para uma grande festa da torcida do Flamengo. São esperados mais de 10 mil torcedores. Então, o percurso da delegação começará no Ninho do Urubu e eles visam garantir a segurança, a fluidez no trânsito e estrutura adequada para que a celebração aconteça de forma organizada. Então, já estão se preparando para o Aeroflá do Flamengo, né? Esse Aeroflá fantástico que vai ter no dia que o Flamengo embarca, dia 26, para Lima, para buscar esse tetracampeonato da Libertadores. Olha, o Alexandro falou sobre essa final da Libertadores. A torcida do Flamengo está em maioria neste momento aqui na seleção. É um assunto, sim, principalmente para esses jogadores que passaram pelo Flamengo, mas nos momentos de desconcentração na piscina, nos momentos em que não estamos em campo para trabalho, é normal, é saudável. E tenho certeza que teremos uma grande torcida desses jogadores. Olha aí, ó, os jogadores da seleção brasileira, a maioria dos jogadores torcendo pelo Flamengo na final da Libertadores. Ele também comentou sobre a relação com o Danilo, o Alexandre. Nós temos uma grande história, Santos, Porto, Seleção, Juventus. Estar com o Danilo é sempre bem bom e confortável, né? É uma pessoa que estou junto há anos e temos liberdade de falar, cobrar e aprender um com o outro. É sempre um privilégio estar ao lado do Danilo, pela pessoa e pelo jogador que é. Esperamos seguir fazendo sempre bem essa conexão. Cara, legal o Danilo ter falado disso aí. O Alexandre, desculpa, legal o Alexandre ter falado disso. O Danilo realmente é um grande parceiro dele, né? Eu vira e mexe, eu troco o Danilo pelo Alexandre. Ai, meu Deus do céu. Mas os dois têm uma história muito bacana juntos aí no futebol. Olha, eu vou trazer aqui agora trechos importantes, né, com relação a falas do BAP ao Poder 360. E, cara, eu acho que o BAP foi muito bem na entrevista. Muito bem na entrevista. Eu vou colocar aqui uma velocidade maior, tá? Para a gente não perder muito tempo e a gente acompanhar aqui a entrevista do BAP ao Poder 360, tá? Vou colocar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar a velocidade 1.5, que já fica boa para a gente poder acompanhar. Vamos lá. O futebol, que move paixões no Brasil e no mundo, tem jogos muito importantes fora das quatro linhas. E a preocupação da gente é de que você possa fazer com que o ecossistema do futebol no Brasil cresça e tenha um futuro que uma das nossas melhores tradições do passado. Então, o mundo mudou muito rapidamente nos últimos 20 anos e o futebol brasileiro precisava ter um arcabouço político-jurídico revisado, com toda certeza. E o fair play financeiro é um instrumento fundamental para que o futebol brasileiro, que tem talento de sobra, Perfeito, possa se organizar um pouco mais e que subsidie de critérios para que possamos ter cada vez mais disputas interessantes e que dignifiquem os grandes clubes que a gente tem no Brasil. O Flamengo propõe restrições a clubes em recuperação judicial, como impedir o registro de novos atletas no período e a perda de pontos. Isso não inviabiliza os times nessa situação? No caso do Vasco da Gama, por exemplo? Essa é uma ótima pergunta. A vida de todos nós é feita de escolhas. Você faz escolhas. Quando você resolve gastar mais do que você tem, fazer mais do que você pode, a gente sabe que isso vai ter consequências. Então, quando você escolhe caminhos que você necessariamente sabe que não vão levar você a um bom final, e depois você tentar culpar o sistema ou imputar a terceiro a responsabilidade pelas suas escolhas, não nos parece adequado. Não nos parece adequado. Sem querer entrar no mérito do clube, né, do Vasco, que é um clube muito bem, muito bem, o Vasco. Então, essa consideração que eu estou fazendo é absolutamente genérica. Nós entendemos que você tomar decisões que quebram literalmente o seu negócio, e você continuar à frente do negócio, você ter uma segunda chance, uma terceira chance, não cumprindo com as obrigações que você acordou e se compromissou com terceiros, não nos parece ser o melhor caminho, não é só para o futebol, é para um país como um todo. Então, o fato de você estar em RJ não muda absolutamente nada do ponto de vista da gente. A RJ, no caso, ela é consequência de uma série de atitudes ou de escolhas que cada clube fez e que os levaram a essa circunstância, a essa situação. Então, elas não podem ser consideradas como um evento fortuito, como um ciclone, um tornado que aconteceu em nossas vidas e que de alguma maneira nos afetou, né? Foram escolhas que cada clube fez e que os levou a essas situações, a essas circunstâncias. E nós acreditamos que quando não há consequências para isso, quando você consegue devolver para o ecossistema a conta, isso não é justo. Isso vai levar a uma nova RJ, vai levar a um outro problema mais à frente.
Olha, ele vai falar aqui agora do gramado sintético. Eu só quero lembrar você de se inscrever lá no Poder 360. Tem no Insta também, tá? É importante vocês darem uma força lá no Poder 360, que foi quem fez essa entrevista. A gente está fazendo esse react aqui da entrevista do BAP, é o Poder 360 lá em Brasília. Esse é um aspecto interessante, e nós costumamos dizer que nem tudo que acontece na Europa é bom para o Brasil. Tá certo que há condições e circunstâncias diferentes em cada lugar. O gramado sintético foi aprovado pela FIFA em situações absolutamente excepcionais para países que ficavam 8, 9 meses sob neve, com clima absolutamente hostil. Então, se não houvesse essa possibilidade, não haveria a prática do futebol. Então, alguns clubes brasileiros pescaram essa possibilidade, que havia fora do Brasil, e trouxeram para cá, para o Brasil, tropicalizaram a ideia, de forma a economizarem na manutenção do gramado. Então, o esporte, o futebol, nas maiores ligas do mundo, nas 5 maiores ligas do mundo, é praticado em gramados. E você tem maneira de exercer a prática do futebol. Então, quando você tem um gramado diferente, quando você tem um gramado de plástico, que é o dito gramado sintético, você cria uma iniquidade, porque a bola quica diferente, o ritmo dela é diferente, o impacto nos atletas é diferente. De onde veio essa ideia, né, onde o clima é inclemente, você joga 45, 50 partidas por ano. No Brasil, você joga 75, 80. Isso não é bom para o atleta, não é bom para o espetáculo e gera diferenciais competitivos, tá certo? Para quem pratica o esporte nesse campo, contra quem não pratica o esporte nesse campo. E por fim é o seguinte, custa ao Flamengo e ao Fluminense, que são sócios do Maracanã, alguma coisa como 40 ou 50 milhões de reais por ano para manter um gramado perfeito, jogando-se 80 partidas por ano no Maracanã. Eu acredito, nós acreditamos no Flamengo, que isso não é justo, que você tenha um diferencial competitivo estabelecido pelo tipo de gramado que você joga. Ah, mas é muito mais caro ter grama. É mais caro ter grama. Claro. O nosso ponto de vista é que se você não tem condição de praticar o futebol que é o maior campeão do mundo, em campo de grama, talvez você não possa disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje o Clube de Regatas do Flamengo, ele tem um projeto de estádio próprio. O ex-presidente, Rodolfo chegou a fazer algumas críticas ao senhor em relação a esse projeto, chegou a sinalizar que o senhor tem interesse em estádio. Eu não tenho compromisso com absolutamente nada que não seja a sustentabilidade do Clube de Regatas do Flamengo. Esse projeto teve uma chancela da Fundação Getúlio Vargas, dizendo que, se executado nos melhores cenários possíveis, o que ele sugeriu como alternativa para o Flamengo, daria um projeto de longo prazo com 3% de retorno, abaixo do FGTS de quem nos escuta aqui. Tá certo? Algum de vocês botaria dinheiro no banco, tá certo? Para ter um rendimento metade da caderneta de poupança e ficaria feliz? Ao contrário senso, é muito melhor você investir no time de futebol. Nós temos o Maracanã com um estádio próprio, em detrimento da sua performance esportiva, e eu tenho dito isso. Se for para o Flamengo não ter capacidade de competição esportiva, aumentar o seu nível de endividamento até um ponto que você tem que virar SAF, não vai acontecer sob a minha gestão. Não é isso que a nação quer, não é isso que o sócio quer. Então, assim, são opiniões diferentes. Eu entendo que nós temos razões suficientemente fortes para não fazermos isso agora. Nós queremos o nosso estádio? Claro que nós queremos o nosso estádio, mas não será a custa de performance financeira, tá certo? Para virar SAF, ou de performance esportiva. Ele vai acontecer, mas vai acontecer no seu tempo. A gente acredita que vai levar alguns anos. O Flamengo está comemorando agora 130 anos. Então, se nós tivermos que viver 140 anos sem estádio, nós o faremos. Então, na sua visão, um projeto dessa magnitude acabaria por comprometer as finanças do clube? Hoje, sem sombra de dúvida, com as condições do mercado financeiro que a gente vive no Brasil, e comparado alternativamente à possibilidade de a gente ter o Maracanã com uma 19 anos. É só uma questão de escolha política e financeira. Falando justiça para bloquear parte dos recursos, e aí, por consequência, houve críticas de integrantes do grupo, em especial a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Ela foi muito categórica nesse sentido, de criticar o Flamengo por essa atitude. Há alguma possibilidade, diante disso, de o Flamengo deixar a Libra? Olha aí, não há nenhuma possibilidade da gente deixar a Libra. Nós não somos contra a Libra. Nós só não vamos aceitar um processo de desapropriação explícito que estava colocado na mesa. A regra do jogo é que você precisava ter unanimidade para mudar algumas regras. Tá certo? Unanimidade significa dizer todo mundo concordar. Houve uma concordância na distribuição de 70% do valor do dinheiro, que vai ser discutido e vai ser dividido de forma 40% igualitária, 30% por performance esportiva e 30% pela audiência que cada clube tem. Nos 30% de audiência, o Flamengo não vai abrir mão daquilo que lhe pertence. Nós já aceitamos discutir os 70% de maneira razoavelmente igualitária. Os 30% restantes vale quanto pesa cada um. E o Flamengo pesa muito mais do que os demais clubes. É tão simples quanto isso. Então, o incômodo é que alguns ali acreditavam que a nossa gestão aceitaria esse processo de desapropriação de forma pacífica e passiva. Não foi o que aconteceu. Nós estamos fazendo valer os nossos direitos. Agora, então, hoje a gente teve aí o BAP falando sobre isso. Eu vou reagir mais tarde também. A gente vai ter outros trechos aí, cara. Já convido vocês, se quiser ver na íntegra lá no Poder 360. O BAP, né, batendo firme na questão de estádio, né, falando sobre estádio, que o Flamengo não vai construir estádio para ficar endividado. O Flamengo tem o Maracanã, vai fazer com calma.
falando da questão da Libra, falando da questão do fair play financeiro, muita coisa interessante, né, da entrevista do BAP. O BAP, cara, foi bem demais aí nessa entrevista. Tem outros trechos que a gente vai trazer mais tarde. Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Fala se acompanhou até o final, o que você achou aí da entrevista do BAP, das informações que a gente trouxe de Cebolinha, de John Arias, Aeroflá, cara, ingresso, né, que abre hoje e tudo mais. A gente, no vídeo mais tarde que vai ter a notificação, a gente traz mais informações aí. Lembrar mais uma vez aí do cupom Paparazzo, compras acima de R$ 99,00 na Golcase, para você ter aí um desconto interessante em cima do que já tem lá, que tá bombando. E também lembrar que amanhã tem R$1 milhão no Pix do Milhão e você pode garantir agora mesmo. E na Ganhei também você tem aí, né, o Black do Milhão para você garantir aí prêmios também, cara. Lembrando sempre de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Perusa, isso aqui é Flamengo. Tamo junto.